relação a fatos, né, que a gente possa elencar em relação às mudanças sofridas pelas tecnologias, em particular o papel da televisão, podemos dizer que um dos momentos assim, considerados chave desse período é justamente o período que vai aí entre os anos 30, na verdade, né? Entre os anos 30 e os anos 50, é um período marcado, por exemplo, pela ascensão do nazismo, né? Acho que principalmente o nazismo na Alemanha, quando Hitler, quando ainda num período em que não havia ainda a televisão, tá? Mas Hitler já transformando os meios de comunicação como um meio ideológico, um meio que poderia ser utilizado, um meio de comunicação, um veículo de comunicação, ou veículos de comunicação sendo utilizados para a manipulação de uma grande massa de pessoas, tá? Então, no tempo de Hitler, nos anos 30, na década de 30, por exemplo, não dá para você falar ainda do efeito televisão. O efeito televisão, ao meu ver, ele pode ser datado, digamos assim, né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, tá? Quando há uma expansão acelerada da economia, da cultura norte-americana, e junto com essa expansão, com essa aceleração da economia e da cultura americana, você vem atrelado a isso o desenvolvimento dos meios de comunicação, em particular o papel que a televisão vai exercer, tá? A partir da década de 40 e 50, tá? Quando a televisão passa gradativamente a substituir o rádio e até mesmo o jornal, no sentido de adentrar de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais direta, os lares, as casas, né, os domicílios das pessoas, tá? Então a televisão não vai ser mais um artigo de luxo, tá? A princípio era, mas gradativamente de artigo de luxo a televisão vai se transformar num equipamento e num sistema de comunicação que vai abarcar cada vez mais um número maior de pessoas. Um fato que marcou a minha geração, aí tem que ter uma questão da minha geração, que marcou a minha geração, talvez foram dois fatos, né, que eu assisti. Eu assisti assim, meio sem saber o que representava, que foi a queda do Muro de Berlim em 1989, quando eu já tinha aí uns 15 anos de idade, mas eu era um adolescente que não tinha essa visão politizada, eu não era engajado. Então eu assisti isso, mas anos depois, quando eu entrei no curso de História, é que eu senti o peso dessa mudança, né? O que a queda do Muro de Berlim representou, né? Toda a ideia do comunismo, da crença no comunismo, que a União Soviética veiculava pelas televisões também, digamos, pelas televisões, pelas rádios da União Soviética. Isso foi, digamos assim, isso foi se fragmentando, isso foi se deteriorando, isso foi se perdendo. Agora dá para dizer, o comunismo acabou? Acabou como uma ideologia atrelada a um regime político eficiente. A China não é um país puramente comunista, percebe? Cuba já também não dá nem para dizer mais que é puramente comunista, não existe o puramente comunista. Já se acreditou numa ideologia que pudesse se transformar num regime puro comunista, tá? É o que eu posso dizer de um lado. Do outro, que eu vivenciei, que aí eu de fato eu até participei de uma forma mais efetiva, que foi o impeachment do Collor. Então eu estou falando de um fato internacional, que é a queda do Muro de Berlim, que eu acho que, vendo hoje, né, já mais velho, o peso que esse fato marcou para a Europa, para a vida dos homens, para muita gente que acreditou no sonho do comunismo, né? E do outro lado, o impeachment do Collor, né, que foi um fato que eu tinha lá meus 17, 18 anos, que eu pude acompanhar, né? Eu pude vivenciar, participando, né? E participando não apenas como alguém que de fato enxergava no Collor um mal político, um sujeito com más intenções envolvido em casos de corrupção mas também como alguém que começou a ter uma visão crítica do próprio movimento, porque na época eu vi os caras pintada, eu não fui cara pintada, mas os caras pintada ao mesmo tempo como uma iniciativa espontânea, passional, que de fato movimentou o país, e a televisão teve um papel muito importante para movimentar essa juventude. Não foi uma coisa só da juventude sair das ruas. A televisão também fez esse papel de alguma maneira evocar. É claro que a Globo, por exemplo, na época fez questão de não mostrar isso. A Globo, várias vezes, a Globo não mostrava a passeata dos estudantes, as manifestações fora do Congresso Nacional, né? Ou nas ruas de várias cidades brasileiras, tá? Então, assim, foi interessante para mim
ganhar essa consciência, um mínimo de consciência política do que era viver num país cheio de corrupto, mas ao mesmo tempo pensar que movimento estudantil era esse, né? Que importância esse movimento estudantil teve, que eu reconheço que teve, mas também a televisão teve um papel muito grande no sentido de a Globo no sentido de ocultar e as outras emissoras no sentido de veicular. A Record veiculava, o SBT veiculava, a Band principalmente veiculava, e a Globo escamoteou porque a Globo teve uma participação direta na eleição do Collor. Então acho que são dois fatos que se misturam com a minha vida, né? A queda do Muro de Berlim, um pouco mais distante, mas um fato internacional, e o impeachment do Collor em 1992. Ali, acho que o grande momento da televisão para a gente pensar em relação a acontecimentos, até do ponto de vista históricos no Brasil, é a questão da cobertura da Copa do Mundo de 1970, né? Porque ali a televisão estava ganhando uma abrangência um pouco maior. E eu me lembro que nessa época eu morava, por exemplo, numa localidade onde não se tinha televisão, no campo na época não tinha televisão, né? E a TV, ela existia um aparelho numa vilinha e a gente se deslocava do sítio 4, 5 quilômetros, né, muitas vezes a pé, para assistir jogos da Copa do Mundo, né, que foi realizada no México. E aquilo para nós, e era uma televisão em branco e preto ainda, aquilo para nós era algo muito significativo, foi muito significativo. Então começa dali, né, a disseminação da televisão, logo ela chegou também ao campo. Aí eu acho que ela tem, assim, teve um papel muito grande no entretenimento das pessoas, né? Dá uma outra conotação aos agrupamentos sociais, né? Mas também muda o estilo das pessoas e até das relações, porque até então havia ainda no campo, por exemplo, uma tradição de encontros, né? Até às vezes no meio da semana, onde as pessoas se reuniam para contar causos, né, e falar de coisas até tradicionais e que a gente, como criança, a gente gostava muito de ouvir. De repente aparece a televisão e aí, né, um fato importante, a questão da novela, da programação da TV, por exemplo, né? As novelas ganharam rápido um público muito grande. E as pessoas se reuniam não mais para contar causos, as pessoas se reuniam na frente da TV para assistir a sua programação, especialmente a novela, porque aquilo era algo novo, né, para as pessoas. Então acho que a televisão foi de grande importância a partir não só de acompanhar fatos históricos, eu citei aqui Copa do Mundo, mas a cobertura de acontecimentos pelo mundo afora, acontecimentos de conotação boa, né? Acontecimentos que levam assim realizações importantes da sociedade, outros acontecimentos que não são assim, por exemplo, não representam um fato positivo, né? Mas são necessários à cobertura, como por exemplo recentemente a questão das Torres Gêmeas, né? O ato terrorista nos Estados Unidos, o mundo inteiro pôde perceber o que estava acontecendo e aqui nós também podemos, infelizmente, perceber isso. Um pensador, né, também ele é jornalista, chamado Inácio Ramonet, que num livro chamado Por uma Outra Comunicação, ele fala que as mídias, né, a mídia seria o segundo poder, né? Depois do poder econômico, do capitalismo, mundializador, globalizador, você teria o papel da mídia. Então a mídia teria um papel, inclusive, biológico, né, segundo o Inácio Ramonet. Eu não concordo inteiramente com o autor, mas pegando aqui, a gente pode pegando o celular, a internet, o vídeo, o cinema, né, e a televisão, tudo caminha para uma concepção de mídias integradas e interativas. E a televisão, ela, talvez de todas essas mídias que eu citei, talvez ao lado da internet, é a que consegue integrar de uma maneira muito dinâmica. Por quê? Porque a ideia da televisão é que a informação, né, ou as informações sejam transmitidas, embora sejam transmitidas de polos distantes da gente muitas vezes, mas essas informações chegando até nós de uma maneira cada vez mais rápida e procurando de alguma maneira preencher parte da nossa vida. Essa é outra coisa fundamental da televisão. A televisão não traz simplesmente informação, ela cria uma cultura, né? Muitos chamam de uma cultura de massas, né? Vários intelectuais da área da comunicação
associaram, né, a televisão como um sistema de veiculação de informação atrelado à chamada cultura de massas. Quer dizer, a televisão seria uma criadora de cultura. Ela traria hábitos, valores, estilos de vida, maneiras de se falar, de se comportar, que as pessoas poderiam e principalmente deveriam se adequar, se apropriar, vivenciar, né? A gente pega um caso mais famoso, o caso, por exemplo, trabalhado no livro do sociólogo francês Edgar Morin, em que ele fala sobre o papel das vedettes, das atrizes do cinema, que quando elas migram para a TV, já no cinema havia essa ideia das vedettes. O que são as vedettes? As atrizes e atores bonitos que são modelos de beleza, que são modelos de corpo bonito, que são modelos de charme, que são modelos de virilidade, no caso do homem, que são modelos de sex appeal no caso das mulheres. Claro, isso naquele período dos anos 40, 50, mais atrelado ao papel das mulheres. Tá? Então você tem aí a incorporação desses elementos, né, desse vedetismo, dessa iconização, dessa modelização que migra do cinema para a TV. Agora você imagina quando isso migra do cinema, que era pessoas que ocupavam, um grupo de pessoas que ocupavam um espaço em um determinado tempo, para um outro suporte tecnológico que é a televisão, em que a pessoa pode ficar assistindo, claro, ela vai trabalhar, mas ela pode assistir o quanto tempo que ela quiser, digamos entre aspas, né? Desde que ela possa pagar pelo uso desse sistema técnico e ter o equipamento em casa. Capitalismo, desde que a pessoa tenha dinheiro para comprar o equipamento e pagar pelo sistema técnico, né? A energia elétrica, os possíveis problemas técnicos que o aparelho possa trazer, a ideia é que a pessoa ela absorveria, né, constantemente informações dentro da sua própria casa, não tendo um tempo, digamos assim, um tempo limitado para assistir ou não TV. Claro, eu estou olhando do ponto de vista de quem produziu a tecnologia a televisão. A ideia é que as pessoas ficassem assistindo TV. E que hoje, nos dias atuais, a gente pode citar o caso do Big Brother. As pessoas que, claro, que usam, além da TV, usam a internet mesmo. Tem pessoas que procuram acompanhar os fatos que estão acontecendo com os brothers dentro do programa. Percebe? Essa é uma perspectiva da TV. Agora, você vai dizer para mim, professor, isso é tão dominador assim? Eu escuto, eu tenho uma certa distância com essas visões, digamos, absolutas, imperiais, né, dominadoras. Eu acho que o consumidor ele tem um poder de percepção, de apropriação e de uso. Tá? Mas não é essa a questão aqui. Eu estou procurando ver do ponto de vista da teoria da comunicação, que viu a televisão como um suporte tecnológico que não apenas levaria informações, mas preencheria, conformaria a vida das pessoas com novos estilos, novos hábitos e novos comportamentos. Nesse sentido, a televisão ela é esse poder, ela ainda representa, eu acho, em países como o Brasil, ainda representam esse poder que a gente pode chamar de poder midiático.